Oi, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo hoje, dia 18 de março, quinta-feira, quase 10 horas da noite. Cheguei agora em casa, estava numa reunião com nossos deputados e dirigentes para falar sobre medidas de combate à pandemia do Covid-19. E sentei aqui na minha cozinha para fazer um lanche e ler também a medida provisória que fala do novo auxílio emergencial. Primeiro, eu sei que muitas famílias não têm o direito e não têm condições de fazer um lanche como eu vou fazer agora, porque estão passando por sérias dificuldades, sem renda, com a comida cara e estão racionando a alimentação. Eu quero expressar minha solidariedade, mas eu queria dar informações sobre a medida provisória que o governo editou hoje sobre o auxílio emergencial. Quem tem direito a receber, quem não tem e como vai ser o procedimento. As informações ainda não são muito organizadas e muito amplas, mas eu acho que já ajuda um pouco o pessoal a entender como elas vão se dar. A parcela padrão desse novo auxílio emergencial vai ser na faixa de R$ 250 e o pagamento vai depender do tamanho da família e do tipo de família. Por exemplo, as famílias em que as mulheres são as responsáveis pela família, são as chefes de família, receberão R$ 375. Quem vive só receberá no máximo R$ 150. Isso tudo em 4 parcelas. 4 parcelas de R$ 375 para as famílias em que as mulheres são chefes de família, ou 4 parcelas para as famílias em que a pessoa, ou que não tem família, a pessoa vive só, R$ 150. Para as demais famílias, a média ficará em torno de R$ 250. Eles avaliam que 44 milhões de famílias receberão o benefício. Só para vocês terem uma ideia, em 2020, 69 milhões de famílias receberam o benefício. Isso quer dizer que nós vamos ter aqui pelo menos mais de 29 milhões, quase 30 milhões de famílias que não receberão benefício algum nessa pandemia, mesmo tendo direito, mesmo tendo necessidade. Quem pode receber o benefício? Isso é muito importante vocês saberem. Trabalhadores informais, ou seja, pessoas que não têm carteira assinada, que trabalham por conta própria, que se viram, que fazem bico, desde que ganhem por pessoa até meio salário mínimo, o que dá em torno de R$ 550. E se somada a renda dessas pessoas, de cada um, só pode receber benefício, um por família, se a família não ganhar mais do que 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.300. Então, além de ter que ganhar só até R$ 550 por pessoa, se somar os ganhos da família, não poderá ultrapassar a R$ 3.300. E o rendimento no ano não poderá ultrapassar a R$ 28.600. E ninguém com patrimônio acima de R$ 300 mil poderá receber algum benefício, mesmo a pessoa estando desempregada. Quem não pode receber o benefício? Quem recebe aposentadoria ou outros benefícios assistenciais, como o benefício de prestação continuada ou benefícios trabalhistas, exceto quem recebe Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família poderá receber esse auxílio emergencial. Também não pode receber esse benefício quem tem bolsa de estudo ou quem é estagiário. Também não pode receber esse benefício os menores de 18 anos, exceto as mães adolescentes. E também não pode receber esse benefício, mesmo sendo arrimo de família, chefe de família, presos em regime fechado. E como conseguir esse auxílio? O governo vai usar a mesma base de dados que usou para pagar os auxílios de 2020. Então, segundo a medida que o governo editou hoje, ninguém precisa fazer requerimento para pedir o benefício. O governo vai usar as informações que já tem lá na Caixa Econômica Federal, das pessoas que já receberam o benefício, mas com essas regras, com esses cortes. Quem recebe individualmente até meio salário mínimo, e se a família, somado todos esses recebimentos individuais, não ultrapassar a R$ 3.300, que são
3 salários mínimos. E apenas uma pessoa por família vai poder receber. Em 2020, nós conseguimos aprovar que até 2 pessoas por família pudessem receber. Agora, é apenas uma pessoa por família. Os beneficiários do Bolsa Família, que vão receber o benefício, receberão conforme o calendário de pagamento do programa Bolsa Família. Ou seja, o benefício emergencial será depositado como complementar ao Bolsa Família de acordo com o calendário. Ele não poderá ultrapassar R$ 250 ou 375 no caso de famílias em que são mantidas pelas mulheres. Para as demais pessoas, ainda o governo não editou o calendário. A Caixa Econômica ficou de divulgar. Nós também não temos ainda nenhum telefone, nenhum e-mail, nenhum contato da Caixa ou do governo para as pessoas tirarem dúvidas, para se esclarecerem. Eu espero que até amanhã, mais tardar depois da manhã, isso seja disponibilizado à população. O governo gastará agora, para pagar o conjunto dos benefícios, 43 bilhões de reais. Em 2020, o governo gastou 300 bilhões de reais. Vocês lembram que eram 600 reais no início, que nós aprovamos no Congresso, mesmo o presidente Bolsonaro não querendo, depois baixou para 300 reais. E isso tudo deu 300 bilhões de reais. Agora são somente 43 bilhões de reais. Por isso que o benefício reduziu e por isso menos famílias vão ter o benefício. Nós criticamos muito essa proposta aqui no Congresso Nacional. Dissemos que não ia adiantar para resolver o problema das famílias. Hoje, com a inflação que nós temos, a inflação de alimentos, a carestia, o custo de vida, reduzir o auxílio significa você colocar as famílias numa situação ainda mais constrangedora e ainda com mais dificuldades. E isso vai continuar impactando a economia. Até porque, com o crescimento das mortes do Covid, medidas de restrição de trânsito estão sendo tomadas. Ou seja, as pessoas não podem fazer o que elas faziam antes, porque senão cada vez mais nós vamos ter gente infectada, gente precisando do Sistema Único de Saúde e os nossos hospitais, postos de saúde, UPAs estão abarrotados. Já está faltando oxigênio, já está faltando insumo para a saúde para atender as pessoas, ou seja, não tem condições de socorrer todo mundo, por conta da irresponsabilidade do governo. Eu fico muito triste de falar essas coisas, porque desde o início da pandemia nós dissemos, se o governo tivesse tomado medidas em conjunto com governadores, prefeitos, feito um comitê de crise, a gente teria conseguido enfrentar isso até chegar à vacina. Mas o governo não fez. O Bolsonaro, aliás, desestimulou o uso de máscara, desestimulou o isolamento social, disse que era uma gripezinha, que não ia dar em nada, e agora a gente está com quase 3 mil mortos por dia. E não tem sistema de saúde, não tem condições hospitalares que dê conta disso. É uma tragédia que nós estamos vivendo. Aí as pessoas não conseguem trabalhar, as micro e pequenas empresas estão fechando, os agricultores familiares não têm condições para produzir alimentos, está começando a faltar comida e vai acontecer isso com maior força no segundo semestre e a comida está cara. Então nós estamos numa verdadeira tragédia. O governo agora teria que ter dado um auxílio emergencial maior, pelo menos mantido os 600 reais, para que as famílias pudessem enfrentar essa situação. Mas não manteve, infelizmente. É isso que eles estão oferecendo nessa medida que foi editada hoje pelo presidente Bolsonaro. Uma tristeza imensa para o Brasil. Um país com tantas riquezas naturais, com tanta força do seu povo, passando por tantas privações. Nós vamos continuar lutando aqui para que a gente restabeleça o auxílio emergencial de 600 reais, dê apoio aos micro e pequenos empresários nessa crise quando eles não podem funcionar, os bares, os restaurantes, o pequeno comércio, dê apoio aos agricultores familiares para que eles possam produzir comida para que a gente não sofra mais. E nós vamos informando vocês sobre a situação desse auxílio emergencial, que só deverá sair em abril. O governo não tem condições, não se preparou, não tem competência para pagar desde já. Infelizmente, já vão 3 meses quase que as pessoas estão sem renda para poder fazer frente à crise e alimentar suas famílias.
Eu quero manifestar minha solidariedade e espero contribuir com informações, mas também não vou deixar de fazer críticas, porque isso tudo era uma tragédia anunciada. Se o governo de Bolsonaro tivesse tomado as medidas adequadas e agisse em conjunto com todas as autoridades, com toda a estrutura da saúde, com os cientistas, nós teríamos evitado. Infelizmente, agora nós estamos no auge da crise. Nós precisamos reforçar o auxílio emergencial e nós precisamos de vacina urgente. A vacina é a única coisa que pode nos livrar do vírus e, portanto, fazer com que a sociedade volte à sua vida minimamente normal de trabalho. Sem a vacina, nós não teremos isso. E aí compromete a saúde e compromete o emprego. Que Deus nos abençoe nessa cruzada que nós estamos fazendo e que a gente tenha muita força. Nós temos que enfrentar Bolsonaro. Esse governo não tem capacidade, não deu conta de resolver os problemas do país e não dá conta de resolver. Nós só vamos conseguir resolver se ele sair do lugar que ele está. Que a gente se una numa grande cruzada nacional para tentar enfrentar essa pandemia do coronavírus. Amanhã eu volto com mais informações sobre a questão do auxílio emergencial, que é essencial para salvar a vida das pessoas. Um grande abraço para vocês.